A felicidade, ao contrário do que muitos pensam, é mais do que um estado de alegria, prazer e satisfação. A felicidade ela precisa ser inteligente para ser sustentável. A emoção feliz não tem durabilidade e nem profundidade se estiver encapsulada pelo individualismo, pelo egoísmo, egocentrismo. Quem vive nesse casulo é digno de compaixão, pois asfixia sua liberdade, seu relaxamento e sua saúde emocional. Então, quem vive no seu egocentrismo, no seu egoísmo, uma pessoa que não é altruísta, ela não pensa no outro, ela não se doa para o outro, ela jamais irá experimentar de fato a felicidade. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é reconhecer as suas próprias falhas, seus próprios erros, a sua falibilidade. É sentir cheiro de terra molhada. Quem aqui já sentiu, já apreciou uma chuva, né, cair na terra e subir aquele cheirinho de terra molhada? É maravilhoso. É admirar a explosão de cores das flores. E aqui quando fala em flores, eu realmente me apaixono, porque eu amo apreciar as flores. Eu amo apreciar um jardim, as flores no geral. A minha casa tem flores. Eu acredito que flores, elas encantam as nossas vidas. Porque quando você vê aquela planta tão delicada e ao mesmo tempo tão forte florescendo, né, dando cor ao mundo. Então eu sou simplesmente apaixonada por flores. E eu quero contar uma história para vocês. A gente vem falando muito sobre lei da atração, sobre os nossos pensamentos, a força do nosso pensar, né? E eu queria, né, relatar para vocês que esses dias eu comecei a trazer à minha memória algumas coisas, alguns fatos, e que Deus vem comprovar, falar assim, olha, lei da atração não é simplesmente algo que está lá nas mídias sociais sendo falada, que você nunca vivenciou. Puxe na sua memória coisas que você já experimentou na sua vida através da lei da atração. E eu venho, às vezes a gente fica esperando algo fora do comum. E quando você faz essa volta para si próprio, você mergulha em si e busca de fato tudo aquilo que aconteceu na sua vida e você vem ressignificando ela, você vai entendendo coisas que aconteceram com você através da lei da atração, através da lei daquilo que você pensou, desejou. E eu vou contar um fato para vocês que ocorreu quando eu tinha por volta de 7, 8 anos. Então, eu morava numa cidadezinha do Paraná chamada Bandeirantes, morava na área rural e a gente morava num sítio, era uma condição muito humilde, muito simples, era um sítio pequeno, com uma infraestrutura muito, muito humilde mesmo, e a gente morava naquele lugarzinho no meio do nada mesmo, né? E eu ia pra escola de perua, de van escolar que passava ali, a van do município, e eu ia estudar. E todos os dias eu passava em frente a uma fazenda, e essa fazenda tinha a casa principal ali onde o caseiro morava, bem próximo à estrada, bem próximo à rua, onde tinha uma visibilidade ali de quem passava nas ruas. E essa casa, pensa numa casa de alto padrão. É como se você morasse numa casinha simples no bairro e existisse essa casa num condomínio em alto padrão. Era exatamente isso, era considerada uma casa de alto padrão para aquela condição em que eu vivia. E essa casa tinha uma varanda ao entorno dela, era toda varandada. E quando eu passava, os atuais proprietários, os atuais caseiros que moravam ali, não eram tão cuidadosos. Então,
A casa era um pouco meio desleixada, tinha muita bagunça, não tinha uma planta na casa. E eu olhava para aquilo e eu sempre falava, se a minha família morássemos aqui, se eu e minha mãe estivéssemos aqui, essa casa teria plantas, porque minha mãe sempre gostou de plantas também. Essa casa seria florida, esse quintal teria um jardim, essa casa teria uma cor, seria pintada. E aquilo eu ia imaginando sempre que eu passava ali, eu observava um espacinho e me via ali. Me via com os meus irmãos brincando. Olha, nossa, se a gente morássemos aqui, daria para fazer um balanço nessa árvore. Teria um balanço aqui. E eu nunca comentei isso com o meu pai, com a minha mãe, nunca falei nada. Eu sempre passava em frente a esse local, porque todos os dias eu tinha que passar ali para ir para a escola, e eu ficava imaginando, eu ficava pensando, como seria se eu morasse aqui? Como seria a casa se a gente estivesse aqui? E, gente, naquela época, naquele tempo, eu nem sei o que era a lei da atração. Nunca tinha nem ouvido falar. Coisa de criança. Passava e desejava. E fiquei quietinha. Só que esse fato de eu desejar, esse fato de eu pensar, transmitiu essa energia para o universo. E ele fez com que as coisas acontecessem para que o meu pai fosse trabalhar naquela fazenda. É incrível. Eu lembro como se fosse hoje. E assim, me trouxe um sentimento muito bom ao lembrar deste momento. Ao lembrar daquilo que eu vivi naquela época. Porque quando meu pai disse, nós vamos morar em tal lugar, eu galei os olhos e falei, o quê? Como assim a gente vai morar naquela casa? Gente, era realmente uma realização, assim, um desejo que estava dentro do meu coração. E quando chegamos para morar neste lugar, foi exatamente acontecendo como eu tinha desejado. Por quê? Chegamos, meu pai com a minha mãe pintou a casa. Então, assim, era uma casa de madeira. Era uma casa simples, sim, mas era uma casa melhor com uma condição melhor do que a que eu vivia. Tinha energia elétrica, o banheiro era dentro de casa. Eu vou contar detalhes para vocês entenderem o tamanho da prosperidade em que alcançamos com essa vitória naquela época. Então a gente tinha uma varanda em torno de toda a casa. A minha mãe, então a gente tinha banheiros dentro de casa, a gente tinha uma sala de jantar, a gente tinha uma cozinha ampla, 3 quartos, a sala de TV, a gente tinha um quintal enorme, a gente tinha o quintal arborizado, né, com árvores. Era realmente muito lindo. Então, antes da gente se mudar, meu pai foi para o lugar, a gente foi, limpamos, retiramos todo lixo, pintamos essa casa e a minha mãe colocou os vasos de flores. Aquela varanda estava exatamente de como eu imaginava, com todos aqueles vasos de flores, aquelas flores penduradas, mas ainda faltava o jardim. E esse fato foi o mais incrível de eu trazer à minha memória, que me trouxe muita alegria, porque eu falava assim para o meu pai, pai, eu quero um jardim em frente à nossa varanda. Era um pedaço de terra muito seco, com muito pedregulhos. E ele falou, filha, nesse espaço não vai nascer planta, porque a terra é muito seca, ela é muito com muito pedregulho, muito cascalho, então não vai ter flores, né? Não dá para plantar flores. E eu insistentemente, persistentemente, porque eu queria ver de fato o jardim de margaridas, porque eu amo margaridas. Eu, assim, sou apaixonada por margaridas, adoro margaridas. E eu falei pro meu pai, pai, mas eu quero muito um jardim de margaridas, eu quero ver as margaridas aqui. E meu pai, ele, né, querendo atender os meus desejos, ele disse, então tá bom, filha, a gente vai, eu vou te ajudar a fazer o canteiro do seu jardim.
Então a gente fez ali em volta dele, né, de um espaço, separamos um espaço, colocamos algumas pedras maiores e o meu pai trouxe terra fofa e adubada para colocar ali naquele espaço, para que eu plantasse as minhas margaridas. E é tão incrível porque Deus faz as coisas no simples, Deus realiza os nossos desejos mais íntimos do nosso coração. E Ele usa pessoas para fazer esses sonhos se tornarem felicidade. E a última coisa em que eu vivi, que eu vi naquele lugar, né, naquela casa, porque para mim foi épocas, né, que para os meus pais foram dias muito difíceis, de muita humildade, de muita simplicidade, de muita escassez, mas para mim eu tinha tudo. Eu era muito feliz no contexto de vida que eu tinha, na realidade de vida que eu tinha. E então meus pais decidiram vir para Limeira para ter uma vida melhor. E hoje eu lembro de ser a última coisa em que eu vi realmente se realizar, se concretizar, estando naquele lugar, que foi o jardim florido, né? As margaridas. E eu trago hoje isso para minha memória, eu falo, poxa, como que eu esqueci disso? Como eu pude esquecer de que para tudo tem um tempo e tudo é possível se a gente acreditar, se a gente ter fé até em uma terra com pedregulhos, uma pedra seca. Se você cuidar dela, se você adubar, se você colocar terra fofa, as sementes vão germinar e elas vão florescer. Então, muitas vezes a gente sempre está correndo atrás de uma vida melhor e a gente esquece de ser altruísta. A gente esquece de se doar para o outro, a gente esquece de afofar a terra, a gente esquece de adubar as nossas relações, a gente esquece de plantar as sementes para ver os jardins florescer. A gente se esquece do simples da vida, do que de fato traz felicidade. E hoje eu lembro com muita emoção mesmo, de felicidade, de lembrar de que eu já presenciei e eu já experimentei vários fatos de desejos sendo realizados do meu mais íntimo coração. Então, felicidade, ele não é você ter uma vida perfeita. Felicidade é você reconhecer as suas falhas. Felicidade é você reconhecer o belo da vida no simples, no mais simples. É aplaudir os que não conquistaram o pódio. É dar o melhor de si a quem não merece. Aqui, Jesus nos ensina a dar o nosso melhor para quem não merece. Porque dar o nosso melhor para quem merece é fácil. Dar o nosso melhor para aqueles que nos fazem bem, para aqueles que nos amam, é muito fácil. Mas dar o nosso melhor para aqueles que não merecem é uma dádiva. É uma dádiva. E Jesus faz isso por nós. Nós não merecemos o perdão divino. Nós não merecemos o amor de Deus. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele nos perdoa. Começar tudo de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, não se permita desistir no caminho. Caiu? Levante-se. Não deu certo? Tenta de novo. Mude a forma, mude a receita, mas não mude o propósito, não mude o objetivo. Ser feliz e tranquilo é, antes de tudo, promover o bem-estar das pessoas,
procurar superar pacificamente os conflitos. Essas palavras parecem soltas, mas quem as bebe experimenta um salto emocional surpreendente. Quem não aprende a se desarmar emocionalmente e se doar socialmente tem chance de se transformar em seu pior inimigo. A felicidade, tão famosa e tão pouca vivenciada, não sustenta apenas com a emoção. Ela precisa ser irrigada com ferramentas inteligentes. Aprenda a usar as ferramentas e as suas emoções para você experimentar a felicidade. Um grande beijo, uma ótima semana, um ótimo dia para vocês. E já compartilha com alguém que precisa saber o que de fato é felicidade. Até o próximo vídeo, gente.